Bom dia. Pô, mais lindo. Bom dia, tio. Bom dia. E aí, galera? Bom dia. Todo mundo bem? Essa cara amassada aí. Opa, bom dia. Não, cara, amassado não. Bom dia. Como é que faz o chroma key? Oi? Quero fazer um chroma key. Sua cara coloca o fundo aí. Ixi, minha internet tá instável. Doideira, hein? Galera, coloca lá a presença no chat lá. Deixa eu começar a aula. Bom dia, Cléber. Bom dia. Todo mundo animadinho, todo mundo tá bem. O povo tá com vergonha de colocar a carinha pra aparecer aqui. Coloca a cara aí, galera. Daqui em 15 dias nós estamos de volta, hein? Máscara na cara. Como assim? 15 dias não, mas daqui um mês a gente vai estar de volta. Será que a gente volta daqui 15 dias? Travou. Que daqui um mês, mais ou menos. Sai. Ô, Clécio, queria te falar não, mas você tá travando sua voz. Internet. Tá voltando aí. Vou ter que falar devagar. Galera, é o seguinte, eu preparei um material para vocês, só que aí eu fui fazer um material para outra turma, eu acabei salvando do material aí para vocês, olhar com o livro, e depois o materialzinho vou mandar para vocês. Ó, cadê meu filho aí? Quero esse aqui, ó. Aqui. Se vocês quiserem pegar o para acompanhar, é a primeira página 2 sobre a atmosfera. Só até já é ruim, eu acho. Sua tela tá Gravado, hein? escura. Professor, sua tela tá escura. E minha voz, como que tá? Travandão. Tá travando. Travando. Deixa eu tentar. Vou fazer diferente aqui. Internet.
do computador. Sim. Melhorou? Seu som está desativado. Desativado como, meu filho? Está ativado. Melhorou, galera? Melhorou? Está melhor? Sim. Tá melhor. Agora eu tô te ouvindo. Sim, agora melhorou. Beleza. Deixa eu compartilhar a tela, ver se vai dar certo. Se não der certo, ele faz sem a tela também. Tudo vai dar certo. Aí. Tá vendo minha tela? O livro? Compartilhou o livro aí? Sim, sim. Sim, tio. Responde, criaturas humanas. Galera, olha só. Eu mandei um videozinho para vocês assistirem sobre a camada de ozônio. Eu não tinha aula, semana passada não teve aula por causa do feriado, né? Que era sexta-feira. Então vocês começaram a estudar o capítulo sem eu começar a explicar para vocês. Estudar sobre a atmosfera. O que é a atmosfera? Lá no sexto ano vocês estudam isso. Camada de gases que envolve a Terra. A gente vai estudar de maneira muito mais específica, né? A atmosfera é essa camada de gases que vai envolver a Terra, que vai possibilitar a vida na Terra. Como que ela vai surgir? Lá no resfriamento da Terra, há 4 bilhões de anos atrás, quando a Terra era ainda uma bola de fogo incandescente, a gente vai começar a ter a evaporação de alguns gases, esses gases vão ficar presos à atmosfera por causa da gravitacional, e vai formar essa camada de gases aí que a gente olha quando a gente vê o céu azul. A gente vê o céu azul que a gente enxerga a atmosfera, né? Essa camada de gases, porque o universo não tem cor, ele é escuro. Então, a atmosfera vai formar através disso aí, e a água que a gente tem no planeta vai ser formada pela atmosfera, que vai condensar lá e vai virar água, vai precipitar, criar oceanos, mares e tal. O importante a gente entender é o seguinte: a vida na Terra vai ser possível, não é isso que eu queria fazer? Vai ser possível por causa desse conjunto de fatores que a gente tem. Está no livrinho de vocês aí um triângulozinho, que a gente tem a atmosfera, que é a camada de gases, a litosfera, a partezinha que é a camada rochosa da Terra, a parte externa do planeta Terra, e o conjunto de água, que é a hidrosfera. As inter-relações que ocorrem dentro desses três conjuntos que vai possibilitar a biosfera, que é o conjunto de vida da Terra. A gente vai ter vida na Terra por causa dessas relações aí. Como que a atmosfera, é muito tipo assim, a atmosfera, por que tem vida na Terra e o que a atmosfera tem a ver? Por causa do oxigênio. Beleza, mas não é só por causa do oxigênio. É por causa de tudo, por causa do todo conjunto que ela fornece de condições que vai possibilitar a vida para a gente, que a gente vai ver isso no decorrer do capítulo aí. Então, a gente tem esse triângulozinho aí de relações e a gente tem a biosfera possibilitada por causa dessas relações. Bacana? Aí tem uma questãozinha e depois a gente discute na próxima aula. E isso. Aí a gente tem a composição da atmosfera. A atmosfera ela vai ser essa camada de gases, ela vai ser estratificada de acordo com suas características, principalmente pelas características de temperatura. Essas variações aí vão ocorrer devido a essas características da sua composição e na característica de suas temperaturas. A gente tem o elemento mais presente que a gente tem na atmosfera é o hidrogênio, a gente vai ter o oxigênio e vai ter outros gasezinhos aí, que está representado nesse gráficozinho de pizza aqui, ó, para vocês aqui, certo? Os gases de estufa eu vou falar quando eu explicar aqui, mas a gente vai falar um pouquinho das camadinhas aqui da atmosfera. Vocês podem perceber que as camadas, elas começam na primeira aqui na troposfera, depois na estratosfera, depois na mesosfera, termosfera e a exosfera, que é a última aqui de cima aqui. O desenho ilustrativo mostra bem para a gente aqui. Aqui a gente tem os aviõezinhos aqui a gente tem os aviões, os jatos, né? Os aviões militares, eles conseguem voar nessa estratosfera aqui. Aqui a gente tem a camada de ozônio, fica na estratosfera, que a gente vai falar dela aqui um pouquinho, que é bem importante. Vocês não assistiram o vídeo ali. A gente tem essa termosfera aqui, que é onde vai ter essa camada que ela vai proteger a gente dos meteorozinhos que caem na Terra, eles vão se incendiar nessa camada aqui. E a gente vai ter... Tá travando?
Aqui a gente tem a camada mais externa, que é a exosfera, que é onde a gente tem os nossos satélites orbitando, e onde você consegue fazer o último trecho da saída para o espaço sideral, né? Bacana. Repara o seguinte, nessas camadas que a gente tem aqui, quanto mais próximo da Terra, menor vai ser a faixa, menor vai ser a camada. A gente pega, só vai ter 12 quilômetros de altura, depois a estratosfera vai ter 50 quilômetros, depois a outra vai ter 500 quilômetros. Ou seja, quanto mais longe da atmosfera, mais dispersa ela é. Por que que isso acontece? Porque as camadas mais densas, elas vão ficar próximas ao planeta. Por quê? Por causa da força gravitacional do planeta, que vai atrair os gases mais pesados e vai provocar um adensamento maior dos gases nessas camadas mais próximas aí. E é na primeira camada que a gente tem, que a gente vai ter os nossos fenômenos climáticos e todo o nosso conjunto de acontecimentos que influenciam diretamente na nossa vida. A gente vai ver ali nas próximas páginas ali, sobre a circulação dos ventos, as formações de massas de ar e tal. Só uma informação de curiosidade, os aviões eles conseguem voar no limite da troposfera com a estratosfera, de 10 a 12 mil quilômetros de altitude. Por que eles usam essa altitude? Então, a altitude mais confortável que vai economizar mais combustível, por causa da resistência do mar. Bacana? Esses gases que a gente tem na troposfera são gases que têm movimento, têm uma dinâmica. A troposfera vai ter uma dinâmica muito maior, porque ela vai ser muito influenciada pelas temperaturas da Terra. Né? Dentro da troposfera, a gente vai ter os fenômenos de chuva, a gente vai ter as zonas de circulações de ventos, tal, e isso vai ser muito influenciado pela temperatura da Terra, né? Que o sol irradiar na Terra vai provocar temperaturas, e essa temperatura vai fazer uma dinâmica de vento que a gente vai ver na próxima página ali. Eu ia mostrar dessa página aqui, que é importante a gente entender, é sobre o efeito estufa. Com certeza vocês já ouviram falar de efeito estufa e relacionar isso a um problema. Mas o problema não necessariamente o efeito em si. Né? O efeito estufa é uma coisa natural que a própria atmosfera vai fazer isso para a gente. O acúmulo de CO2 na atmosfera do dióxido de carbono, ele vai provocar naturalmente uma sustentação de uma temperatura confortável na Terra. E quando eu falei que a vida na Terra, ela é possível por causa da atmosfera, uma das razões é justamente essa temperatura que a atmosfera consegue manter na Terra. A gente não tem um clima nem tão muito quente e nem tão muito frio, e a gente não tem amplitudes térmicas muito grandes por conta da atmosfera, porque a atmosfera vai reter esse calor. Ele vai tanto fazer com que a Terra não se esquente muito rápido, principalmente por causa da camada de ozônio aqui, que vai proteger a Terra dos raios ultravioletas, e nem vai deixar a Terra se resfriar muito rápido, né? Porque se a gente não tivesse a atmosfera, quando a gente tivesse no lado escuro, sem a condução, essa Terra iria se resfriar muito rápido. E a gente ia ter, provavelmente, ia impossibilitar a vida na Terra em função da temperatura diretamente. Então, o efeito estufa é um problema, uma situação natural da atmosfera. O que é relacionado ao problema, as ações antrópicas, principalmente após a Revolução Industrial, é o agravamento do efeito estufa. Né? O que é o efeito estufa? Tem aqui, ó. Tem os raios do Sol, que eles vão entrar, parte desses raios solares eles vão ficar na Terra, e parte desses raios solares eles vão sair. Quando você tem um agravamento do efeito estufa, você vai ter uma retenção maior de raios solares no planeta Terra. Então, você vai ter um aquecimento global provocado por essa retenção de raios solares aí. Bacana? Beleza. Aí a gente tem a camada de ozônio, que é o videozinho que eu indiquei para vocês assistirem. Não sei se todo mundo conseguiu assistir, mas o que é a camada de ozônio? A camada de ozônio é a camada de gases de O3, de moléculas com 3 oxigênios que ficam aqui na troposfera, na estratosfera. Ela vai proteger, ela vai ser um filtro solar para a Terra. Ela vai proteger a Terra de raios solares, dos raios ultravioletas. Qual é o problema que a gente tem com a camada de ozônio?
Em 1928, um camarada descobriu um spray, um líquido chamado de clorofluorcarbono, chamado de um gás CFC, chamado de clorofluorcarbono. Esse gás começou a ser muito usado na indústria, né? Ele é útil na indústria. Só que descobriu-se que esse gás ele provocava danos à camada de ozônio, provocava uma dispersão, uma reação com essas moléculas de oxigênio, triplos de oxigênio, e dispersava essa camada de ozônio, criando um buraco, principalmente nas regiões polares. Qual é o problema disso? O problema disso é que você vai deixar de ter um filtro solar, os raios ultravioletas vão penetrar a Terra e vai provocar um degelamento dessas calotas polares. O importante é o seguinte, toda vez que a gente vai falar de meio ambiente, toda vez que a gente vai falar de meio ambiente, alguém vai falar o seguinte, mas sempre houve degelo, sempre houve aquecimento, a gente sempre teve ciclos climáticos mais severos, menos severos, a gente sempre teve esses problemas. Sim, a Terra tem, cientificamente falando, tem 4,5 bilhões de formatos. Então, o que a gente tem da Terra hoje nos aspectos naturais, a gente tem uma acomodação de todos os fatores naturais e a gente tem um processo de interação organizada e harmonizada. Então, quando você vai lá e retira essa camada de ozônio de maneira muito abrupta, de forma que não é natural da forma que poderia ser, ou poderia acontecer algum dia, poderia ser que a Terra entrasse em erupção, poderia ser que na Terra entrasse em erupção vários, 20, 30, 40 vulcões ao mesmo tempo, e fosse provocar dano na camada de ozônio também. Mas aí seria um processo natural, que provavelmente a Terra iria sofrer um problema muito grande e depois ela ia se recuperar. Mas quando o homem, com 7 bilhões de pessoas na Terra, vai lá e cria um gás, que vai fazer essa camada se deteriorar em um espaço de tempo muito curto, a gente vai provocar, vai sentir muito efeito imediato da natureza, porque vai perder a relação harmoniosa que tinha. Então, o problema da camada, o problema de retirar isso, aí você degela os gelos das calotas polares, você provoca uma alteração nas águas oceânicas, você cria uma instabilidade climática dentro do sistema que estava estável, harmonioso. Tem aquele filme, O Dia Depois de Amanhã, que com certeza todo mundo já assistiu, ele fala justamente isso. A ideia do filme é mostrar como que uma pequena desarmonia dentro do sistema natural do planeta vai provocar uma readaptação natural imensa, coisa que talvez a gente não está preparado. O filme, não sei se todo mundo assistiu ou se lembra, mas todo o problema do filme, ele acontece simplesmente porque as águas oceânicas têm uma temperatura alterada por causa do degelo das águas polares. Então, isso é interessante a gente analisar. Quando você fala assim, agravamento do efeito estufa, buraco da camada de ozônio, analisa isso como uma quebra de harmonia dentro de um sistema que está harmonizado há alguns milhares de anos. Então, isso aí é o buraco da camada de ozônio. É quando você tem os gases, os CFCs, que eles vão acender até a camada e vai provocar uma dessas moléculas de oxigênio e vai criar buracos nessas camadas. Esses gases eles foram proibidos. Teve várias reuniões da ONU, né, câmaras climáticas da ONU, que chegaram à conclusão de que os gases eram o problema. Teve uma assinatura de um protocolo de Montreal que vai impedir o uso desses gases, e a camada de ozônio, a partir do momento que a gente deixa de emitir esses gases, ela começa a se regenerar, essas moléculas começam a se refazer e começa a reduzir esse buraco. A ONU tem a expectativa que até a década de 60 esse problema esteja, que essa camada de ozônio tenha se regenerado nas calotas polares aí. Aí tem uma perguntinha aqui sobre a extensão do buraco, depois que a gente faz isso. Tá no PTT aí? Cadê todo mundo? Cadê, cara? Tá todo mundo. Júlia? Entendendo? Beleza. Depois eu vou mandar um esqueminha para vocês, tá? Eu fiz lá e, enfim. Beleza. Essa é a primeira parte. Camadas atmosféricas, camada de ozônio, efeito estufa. Beleza. Aí, nessa segunda partezinha, segunda parte por conta minha, né? A gente tem as circulações dos ventos na atmosfera. Essa parte a gente precisa de muita inspiração, galera, porque precisar de um globo para explicar isso melhor. Então, vamos tentar fazer por aqui mesmo. Olha só.
A gente tem a Terra. A Terra, para quem não acha que ela é plana, ela é redonda, um globo. E você tem os ventos dentro da atmosfera, né? Não sei se eu não estou me vendo. Deixa eu ver aqui. Você tem um vento, né, a camada de gases na atmosfera. Essa camada de gases, ela vai até 500 quilômetros de altura. Então, você vai ter ventos movimentando dentro, no sentido horizontal, nos sentidos das áreas equatoriais para as áreas polares e no sentido verticalizado, na altura, beleza? Então, a gente vai ter uma harmonia disso aí e a gente vai ter ventos constantes. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: zonas de alta pressão e zonas de baixa pressão. Vocês já ouviram falar isso na vida de vocês? Já assistiram o jornal? Vocês já ouviram falar, formou aqui uma área de alta pressão, uma área de baixa pressão. O que é isso, galera? Alta pressão, temperatura elevada. Grava isso. Alta pressão, temperatura elevada. Baixa pressão, temperatura... Não, desculpa, perdão. Ao contrário. Baixa pressão, temperatura mais baixa. Beleza? Então, as zonas de baixa pressão são as zonas mais quentes do planeta. Onde é as zonas mais quentes do planeta? As zonas equatoriais. Né? As zonas de alta pressão são as zonas mais longe das regiões equatoriais, ali, mais longe da linha do Equador. O que zonas de alta pressão e baixa pressão tem a ver com a gente? Lembra que vocês já estudaram sobre movimento de convecção na Terra ali, na Terra ali, onde tem o movimento do magma, que ele vai, um magma mais quente, ele vai ocupar um lugar, ele vai subir, depois ele vai esfriar, e depois o outro vai subir. Você vai criar um movimento cíclico. Então, quando você tem as zonas de baixa pressão, temperatura mais elevada, esse ar, ele vai subir. Veja o esquema de vocês aqui, ó. Ele vai subir. Quando um ar sobe, tinha um ar aqui, que é um ar mais frio. Esse ar mais frio vai deslocar e ocupar o espaço desse ar mais quente aqui e vai criar um movimento contínuo, certo? Então, quando você fala de áreas de alta pressão, áreas de baixa pressão, essas áreas de vento, elas vão criar movimentos circulares, onde os ventos, um vai substituir o espaço do outro. Vocês já viram um urubu no céu? Cadê? Eu quero ver a cara de vocês. Vocês já viram um urubu? Quero ver ali. Viu urubu? Não, não. Você nunca viu? Ô tio, eu moro numa cidade muito grande, não tem bicho, só tem pomba. O urubu é mais urbano, né? Tá certo. É claro. Não, é da roça, eu que sou da cidade. Aí, como eu não vou assim nessas roças e por aí, eu nunca vi urubu, né? Entendi. Vocês já repararam que o urubu, ele sempre voa em movimento circular? Vocês repararam isso? Ele sempre Mas ele voa voa em movimento circular, não é por causa da carniça que tem embaixo? Não. Vocês reparam o seguinte, eles sobem em movimento circular e eles descem em movimento circular. É porque eles correm ar ascendente, que vai subir, e eles pegam o ar descendente, que vai descer. As correntes de ar ascendente são as correntes de ar quente. O ar quente, ele sobe. O ar frio, ele desce. Vocês já pararam, porque já peguei que o ar-condicionado ele sempre fica na parte da casa, do aparelho? Por que eu não ponho o ar-condicionado embaixo? Ninguém coloca o ar-condicionado embaixo, no meio da parede. Sempre coloca em cima. Porque o ar frio, ele vai descer. O ar quente, ele vai subir. Então, o ar-condicionado vai condensar, vai condicionar o ar, fazer ele descer o movimento circular do seu quarto. Bacana? Bacana. Corrente tem muito a ver com o ar quente. De hoje, isso não, porque o regulador ele é separado, né?
Mas geladeiras antigas, o congelador era em cima, que ficava aquelas pedronas de gelo, porque o gelo dele, o ar frio ali, ele vai descer até a parte mais baixa e a gente vai subir. Se você colocasse o congelador na parte de baixo da geladeira, embaixo ia ficar sempre muito frio, em cima ia ficar mais quente, porque o ar quente ia subir. Então, quando você tem um congelador lá em cima, aquelas pedronas de gelo, aquelas geladeiras antigas, você tem um ar quente subindo dentro da geladeira, ele resfria de novo. Você tem uma troca de ar ali, você vai procurar, vai criar um equilíbrio, né? Obviamente, a parte de cima vai ser mais gelada, porque você está com o motor fazendo ficar parado, se o congelador e colocasse embaixo, em cima ia ficar bem mais quente do que o que embaixo ficar. Então, esse ar mantém a temperatura do ar, e aí vai ter as baixa e alta pressão, sendo que baixa pressão é quando o ar é mais quente. Então, quando esse ar se movimenta, o ar que está na parte de cima, ele vai descer e o outro ar vai ocupar o espaço. Aí esse aqui de baixo vai aquecer de novo e esse vai esfriar. Então, você vai criar outro movimento e esse vai ficar. O que acontece? Quando você tem isso dentro da atmosfera, quando você tem isso dentro de um planeta harmonizado por uns mil anos, fazendo o mesmo, uma harmonia. Então, você vai criar um movimento com o movimento que ele vai ser, ele vai ser perpétuo. Né? Vai melhor. Vai melhor. Destravou? Sim. É porque eu mexo na tela. Não, é quando eu mexo na tela aqui, ele trava. Olha o livrinho de vocês, essa páginazinha aí da página. Que eu não vou mexer na tela. Eu falei o seguinte: quando você tem essas características de ar, de baixa pressão, de alta pressão, ar quente, com pressão menor, ele vai tender a subir. E o ar frio, ele tem uma densidade maior, ele vai tender a descer. Aí você harmoniza isso no mundo de 4 bilhões de anos, criando essa simetria, você vai ter um padrão de movimentos de ventos, de correntes de ar na Terra, certo? Então, a gente tem uma historiazinha bonitinha dessas células de Hadley aí, que está aqui nesse centrozinho de vocês aqui, ó. Que esse cara, ele incomodou que um outro cara chamado Harvey, ele cria um padrão de movimentos baseado nos movimentos alísios, né? Ele falava que os ventos, eles tinham esse movimento constante no sentido dos ventos alísios, tal, influenciado pela força de Coriolis, estudou lá atrás. Criava esse padrão de movimentação nas áreas equatoriais. Mas esse cara falava que não, que além desse padrão aqui dos ventos alísios que a gente tem aqui, ó, os ventos alísios vão soprar das regiões temperadas aqui, dos trópicos aqui, em direção ao Equador, vai criar uma zona chamada de zona de convergência intertropical, que vocês assistem no jornal Era Maju falando, né? Agora é no Brasil falando direto. Essa zona de convergência intertropical é quando os ventos dos trópicos do sul e dos trópicos do norte vão se encontrar nessa faixa equatorial e cria essa zona de convergência aqui, a gente está vendo aqui. Só que o Hadley aqui, ó, ele vai falar o seguinte: além dessa forma de movimentação, que é uma forma horizontalizada, a gente tem uma movimentação verticalizada, onde o ar ele vai subir até as camadas mais altas da atmosfera. Esse plano do globo, ele poderia ser em 3D, por isso que eu falei que o globo tinha que ser ao vivo, para fazer esse plano 3D. É como se os ventos alísios, eles soprassem horizontalizado do sentido leste para o oeste. Então, acho que dá para vocês perceberem. E essas células de vento, elas vão subir até as camadas mais altas da atmosfera e vai
descer não verticalizado, mas no sentido dos polos aqui, ó, até a região do aqui. Sobe na região tropical, por quê? Porque foi aquecido. Por que foi aquecido? Porque a influência solar. A internet está instável. Melhorou? Melhorou. Então, vocês falam, um chat aí, tá? Entendi. Tá. Vou deixar só aqui, quando trabalho, eu consigo ver que eu trabalho. Então, esses ventos aqui da Serra do Rádio, ele vai ascender para as camadas mais superiores, para as altitudes da atmosfera. Você vai criar um movimento que esses ventos aqui vão subir no sentido de verticalidade, altura. Aí as áreas os trópicos aqui vão restar e vão que triste, meu Deus. Não tem o que fazer. Já mudei minha. Galera, parou de gravar? Parou nada. Tio, tu travou aqui. Nada aí. Voltou, Pedro? Não, você ainda tá travado. Você está me ouvindo? Isso, eu estou. Tem dia que tá ruim, hein? Que a noite é ruim. Tá, tá ouvindo? Dá um sinal aí, além do Pedro. Dá para ouvir, mas está travando até a voz. Mas, chato. Faltava muito, não. Tudo tá travado, não dá para entender quase o que você fala. Espera aí, rapidinho, deixa eu só mexer aqui. Só um minutinho. Desliga. Por favor. É porque eu estava na internet, eu não consigo dar aula. Depois eu digo de novo. Tá saindo. Vamos lá, cadê a carinha de vocês aqui? Galera, melhorou alguma coisa? Vou só dar um reset ali. Né? Bianca, melhorou? Tá melhor que antes. Melhor. Beleza, eu não vou compartilhar a tela então, eu queria só que vocês observassem esse mapinha aí. Então, eu estava tentando explicar o seguinte, as células de Hadley, elas vão ascender, você tem os ventos alísios, vai soprar no sentido leste para o oeste, de maneira horizontalizada. Pá. As células de Hadley, elas vão subir, os ventos vão, na região equatorial, eles vão subir. Por que eles vão subir? Porque eles estão quentes. Por que eles estão quentes? Porque está na região equatorial, é mais quente. Quando eles sobem, eles vão ir para a região polar,
até os trópicos, repara aí eles vão descer. Por que eles vão descer? Porque eles estão mais frios, porque é a região mais fria. E eles vão voltar de novo para o sentido equatorial. E vai criar esse movimento contínuo, beleza? Tá vendo na setinha aí, que ele faz um ciclo? Na célula de Hadley. Ô, professor, Fala. eles ficam circulando Eles ficam em cada circulando. negocinho roxo desse? Isso, é roxo. Isso, em cada negocinho roxo desse é uma célula. Esse vento ele é constante. Isso está acontecendo e vai acontecer direto. Por que isso vai acontecer? Foi a harmonia que o planeta achou. Beleza? Qual a influência que isso tem na vida da gente? Repara o seguinte. Nas áreas, no mapinha de baixo, nas áreas que você tem na linha do Equador, repare que você tem na linha do Equador, na América, a floresta amazônica, na África, a floresta do Congo, e na Ásia, a gente tem a Indonésia, com as florestas tropicais também. Por que isso vai acontecer? Porque nessas regiões você vai ter uma umidade muito grande. Quando esse vento ele vai subir, o vento ele vai chegar na região equatorial e vai subir. Ele vai subir carregado de umidade. Quando ele sobe carregado de umidade, ele vai condensar, vai formar nuvens que vai chover. Quando ele volta para a região temperada, para a região subtropical, eles já voltam secos. Então, quando eles voltam de novo, eles vão baixar, porque esfriou, aí eles vão subir para a região tropical, vai subir úmido de novo, vai provocar chuva. Por isso que nessa faixa do planeta, você vai ter uma incidência de chuva muito grande. Por consequência, a gente vai ter as florestas tropicais nessa faixa aí, e nas faixas da linha dos trópicos, tanto do norte quanto do sul, tanto no trópico de Câncer no norte, quanto no trópico de Capricórnio no sul, a gente vai ter regiões mais áridas. Por que a gente vai ter regiões mais áridas? Porque os ventos vão chegar ali constantemente mais secos, né? Ah, professor, então não ia chover nunca nessas regiões dos trópicos? Vai. Porque influencia no clima de um lugar não é somente um fator. Você tem outros fatores também. Por exemplo, as correntes de ar, as massas de ar. A região nossa aqui, por exemplo, a gente é influenciado por dois fatores que é bem presentes quando acontece chuva. A maritimidade, a gente está perto do oceano, então quando os ventos mais, das camadas mais inferiores, mais baixos aqui, eles sopram do oceano para o continente, para a gente aqui vai chover. Ou quando a gente tem uma corrente de ar que carrega a umidade da Amazônia e traz até a região central do Brasil. Então, assim, o que é importante vocês entenderem? Primeiro, as células. Como que esses ventos vão se movimentar? Eles vão se movimentar por uma troca. Eles vão sair de áreas de alta temperatura para baixa temperatura. Massas de ar ocupam espaço na atmosfera. Se eu pego uma massa de ar daqui e coloco aqui, a que estava aqui, elas têm que ir para algum lugar. Elas vão para o lugar dessa aqui. Então, você vai criar um movimento contínuo. Então, isso são células. Essas que são essas células explicadas para vocês. São ventos que vão ficar circulando dentro de uma mesma área. Beleza? Tranquilo? Deu para entender essa parte aí? Tranquilo. A distribuição da umidade... Sim. A distribuição da umidade ela vai estar diretamente influenciada por essas células, né? Você vai ter essa constância na umidade do planeta. Então, quando você analisa esse mapinha, você percebe o seguinte, não é à toa que essas florestas estão nessa faixa equatorial. Existe um fator para isso. Quando você vai falar de natureza, você vai entender que os fatores eles são interligados ao outro. Qual é o problema de você ir lá e retirar a floresta amazônica, por exemplo? Vocês devem ouvir alguém falar já que a Amazônia é um dos lugares mais ricos em ouro do Brasil. E é provável que sim. É provável que a gente tenha uma bacia petrolífera muito maior do que você tem conhecimento na Amazônia. Mas você ir lá e tirar uma floresta desse tamanho, tirar essa floresta desse tamanho, você não vai provocar só impacto vegetal, o impacto natural vegetal. Você vai quebrar uma relação climática que foi harmonizada, que foi criada com harmonia, né? Depois a gente vai estudar sobre as vegetações, vou explicar sobre os rios voadores, para
vocês. Eu não vou explicar sobre ciclone, não. Eu preciso mostrar as imagens e fazer trabalho de novo. Se vocês conseguirem, vocês são ótimos, vocês não conseguem mais dar conta. Faça as atividades que está proposta nessa aula. Eu acho que a próxima aula nossa vai ser na terça-feira, se eu não estiver enganado, com o horário novo que a gente vai ter. Que aí eu vou explicar sobre os furacões e vou corrigir essas atividades aí. Tranquilo? Ô, Júlia, você sabe quando vocês riem assim, a gente pensa que era a gente, né? Ô, professor, mas é para fazer, então, as atividades propostas, né? Se vocês conseguirem, façam. Bacana? E é para fazer no Porque, livro ou assim, no portal? no livro. Tá. Corrigir com vocês. Aí vocês vão corrigindo aí também. Porque se vocês fizerem no portal, não vai conseguir abrir enquanto eu estou explicando. Não faz no livro. Aí vocês vão anotando, fazendo as correções no livro. Tranquilo? Show. Alguma dúvida? Perguntas? Tá de boa? De boa. Beleza, então. Eu vou mandar para vocês o esqueminha que eu fiz e apaguei, e vou fazer de novo, para vocês anotarem no caderno, e vocês façam a atividade que a gente volta a corrigir na próxima aula. Show de bola? Show de bola. Beijo, até a próxima aula. Até a próxima, Clécio.